Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, a Bíblia diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, na frente do barco, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por favor, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai, nós queremos te agradecer, porque Tu és aquele que tem o controle sobre todas as coisas. O Senhor sempre está presente em nossas vidas, apesar da situação ou da circunstância que estejamos passando ou enfrentando. Nós queremos reconhecer o Teu favor e o Teu amor a nós dispensado todos os dias. Obrigado por estarmos na Tua casa, reconhecemos esse privilégio de vir à Tua casa. O salmista diz que um dia na Tua casa vale mais do que 1000 fora dela. Por isso nós te pedimos que nessa manhã não seja diferente, onde o Espírito Santo possa nos guiar e nos revelar toda a verdade. Pai, a partir da Tua palavra, oramos agradecidos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos dá uma ideia de que o Evangelho ele é muito amplo, muito complexo, e atende e fecha todas as lacunas da minha e da sua vida. Mas é um grande equívoco pensar, irmãos, que simplesmente por ter aderido ao reino de Deus, por ter se vinculado a Jesus, eu e você não passaremos nenhum tipo de adversidade, nenhum tipo de problema. Algumas palavras agora, há uma linha teológica diz que os crentes que um dia aceitaram Jesus não passam mais problema, não sofrem mais dificuldade, não ficam doentes, não podem passar uma necessidade financeira. Porém, a Bíblia não diz isso, irmãos. As Escrituras nunca afirmaram esse tipo de promessa, esse tipo de expectativa. Porém, a Bíblia diz uma coisa completamente distante dessa teologia que se anda pregando hoje por aí. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar dificuldade, não importa o que você está atravessando, com Deus tudo é possível. Eu quero que vocês se lembrem da última parte do texto que nós lemos, que mesmo Jesus estando no barco e levando os seus discípulos para alto mar, eles passaram pelas suas dificuldades com Jesus no barco. A Bíblia diz no livro de Naum, do profeta Naum, que o Senhor tem os seus caminhos no meio da tormenta e da tempestade. Ou seja, mesmo estando no Evangelho, mesmo estando no reino de Deus, sobre a tutela desse Deus Todo-Poderoso, em algum momento da minha ou da sua vida, nós passaremos algum tipo de dificuldade. Isso não significa necessariamente que essa dificuldade, essa possibilidade de adversidade seja pecado. Queridos, todo mundo sempre vincula. Parece que as pessoas carregam consigo um espírito de culpa absurdo. Se estão atravessando o dia mal, é porque houve algum pecado. Nem sempre é pecado, de sorte que também algumas consequências são frutos de pecado.
mas nem tudo está associado a pecado. Existem situações que eu e você precisamos crescer, amadurecer, desenvolver a nossa fé, aprender a olhar para o Senhor com outros olhos e saber, irmãos, que tudo isso pode ser superado com Deus. Os discípulos enfrentaram toda essa dificuldade, toda essa tempestade natural, mas muitas vezes, talvez você nunca venha enfrentar uma tempestade natural. Talvez a maior tempestade é aquela que está dentro de você, causando uma série de desconforto, e você precisa dar ordem ao seu espírito, a essa desordem que está acontecendo dentro de você, para que volte ao equilíbrio, volte à sensatez. Irmãos, se você observar a leitura do livro de Salmos, você vai ver que constantemente o salmista dá ordem a ele mesmo: alma, aquieta-te. Ele tenta se autoequilibrar, falando para ele mesmo de uma maneira sensata, usando o seu bom senso, dizendo: ei, confia em Deus, espere nele, porque Ele vai te livrar dessa e de outras situações. O que nós aprendemos com as dificuldades da vida? Primeiro, o cotidiano inclui desafios certos. Diga: o meu dia a dia inclui desafios. Naum capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são um pó dos seus pés. Nós precisamos entender, irmãos, que todo mundo, por estar vivo nessa terra, tem alguns pormenores, algumas dificuldades que está passando ou vai passar. Isso não é maldição, irmãos. Você está vivo, você vai sofrer uma ou outra situação de desespero, talvez de uma enfermidade, talvez de uma pequena escassez financeira. Você vai passar, e você precisa entender que, estando no Evangelho, isso não priva você de passar. Isso te traz soluções ou te ensina como passar ileso por essas situações. Por isso nós precisamos nos lembrar sempre, mesmo estando vinculado ao Senhor, talvez nós passemos algumas dificuldades em nossas vidas. Os discípulos passaram com ele no barco. Quem aqui talvez nunca passou? E para alguns isso é extremamente desesperador. Essa semana eu li uma nota do filho do Luciano Huck, que bateu a cabeça, foi internado na UTI, e isso trouxe um choque enorme para a igreja. Semana retrasada, filho do Túlio e da Poli também se prendeu no portão, foi levado ao hospital. Meu filho, no ano passado, foi internado às pressas para fazer uma cirurgia do apêndice. Isso traz um desespero. Para mim foi o pior dia da minha vida, vendo o meu filho mais novo entrando numa sala de cirurgia para poder, mesmo que seja simples, mas nós já ouvimos casos de pessoas que morreram ao tirar o apêndice na sua recuperação, não conseguiram e morreram. Gente, não é o fato da cirurgia ser simples. Essa semana o pastor, minha esposa está passando mal com arritmia, o médico recomendou uma cirurgia. Eu acho que nós vamos fazer a cirurgia para acabar logo. Eu falei: irmão, toda cirurgia tem o seu risco. Se você puder poupar, poupe. Primeiro, coloque-se diante de Deus, clame por uma intervenção, por um milagre que Deus pode. Deus está no seu barquinho. Agora, se tiver que passar, sim, você tentou todas as possibilidades, primeiro em Deus. Não houve solução, parta para essa segunda hipótese. Gente, todo mundo tem o seu grau de dificuldade sendo enfrentado diariamente. O que faz a diferença nesse momento é quem é Deus para você. Quem é Deus para você? O que Ele representa nesses momentos de adversidade?
Você é aquele que consegue olhar para o problema e levantar a sua voz? Não existe outro Deus além de ti. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios, não importa o grau de dificuldade que isso tem trazido à minha vida ou à minha família, eu vou louvar o teu nome. Vou fazer como Abraão, levando o filho dele para ser sacrificado e se fortalecia, dando glória a Deus. Ele não se tornou um exemplo de fé à toa, irmãos, aleatoriamente, porque Deus diz: Abraão vai ser um homem de fé. Ele se tornou um homem de fé, carregado de ações e atitudes práticas. Ele conseguia ver Deus em tudo, e o Senhor disse a ele: sacrifica o teu único filho, a quem tu amas, prove o seu amor para comigo. Ele disse: eu vou sacrificar esse menino, mas eu sei que Deus é tão poderoso que vai ressuscitá-lo da cinza. Não havia tempo ruim para Abraão, ele cria em Deus até na adversidade. Isso não poupou Abraão de passar por situações difíceis e até constrangedora, um pai tendo que sacrificar o seu próprio filho. O nosso dia a dia, irmãos, nos reserva surpresas, talvez a maioria delas boas e positivas. Uma ou outra talvez não seja tão boa, tão positiva, mas eu quero hoje alegrar você e mostrar que Deus está conosco todos os dias da nossa vida, assim como estava com os seus discípulos. Segunda coisa que eu quero que você entenda hoje de manhã: nossas habilidades não são suficientes. O que você é bom, talvez nunca imagine que naquela hora você pode sofrer uma ou outra coisa. É interessante, irmãos, que a maioria dos discípulos de Jesus viviam do mar, viviam no mar. Eles aproveitavam tudo aquilo, as suas rendas vinham do mar, eles estavam acostumados a viver dentro do mar, e naquele dia, pela força do vento, pela altura das ondas, eles se desesperaram. Talvez eles pensaram: vamos morrer. Imagine pescadores habilidosos, gente que vive constantemente naquela situação e agora está desesperado com a força do vento, com o tamanho da maré e das ondas assolando, quase levando o barquinho deles a pique. Nem isso, nem a sua habilidade os privou de passar por aquela situação. Talvez você ache: eu tenho um plano de saúde, eu trabalho no governo, eu nunca serei mandado embora, eu nunca vou sofrer um problema nessa ou naquela área, porque eu tenho plano de saúde, eu tenho recurso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Essa semana eu fui levar minha neta no hospital lotado, lotado. Eu pensei: Jesus, quantas pessoas estão sentindo dor aqui, quantas pessoas estão desconfortáveis. Talvez aqui exista um médico nessa fila, nem o seu conhecimento os privou de estarem aqui. Talvez você se ufane, se vanglorie: nisso eu sou bom, nessa área é maravilhoso. Gente, o dia mau, ele chega sem nos avisar. Mas eu quero que você entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas. Muitas vezes vem na área que você é mais forte. Sabe por quê? Deus precisa, algumas vezes, em alguns momentos, quebrar a força do nosso orgulho, da nossa altivez. Eu sou bom. E talvez nessa área Deus queira mostrar para você que também nessa área precisa existir humildade. Os discípulos eram bons no mar, eles viviam da pesca, o seu recurso vinha de lá,
mas naquele dia eles tiveram que clamar por Jesus. Tem um dia, tem uma hora, irmãos, que não adianta ter médico na família, não adianta ter dinheiro, não adianta ter um monte de coisa. Você precisa olhar para cima e saber que de lá vem o seu socorro. Tem hora que nada adianta, nada funciona, não adianta ter uma boa casa, um bom carro. Naquela hora, naquele dia, você só precisa de Deus. De mais ninguém. É isso que às vezes as pessoas precisam acordar, não permitir que o evangelho entorpeça você, que uma igreja tire o brilho de Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele e saber que nele nós saltaremos muralha e faremos proezas. As pessoas não querem mais depender de Deus, irmão. Elas acham tudo normal, é estresse, é preocupação, é isso, é aquilo outro. Irmãos, eu acredito em todas essas coisas, mas eu acredito num Deus que ainda opera livramentos, que ainda intervém, que ainda intercede, que ainda se mistura comigo e com você. Por isso Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Não tire Deus da sua vida. Não tire Ele do seu dia a dia. O mesmo Deus que cura um câncer, cura uma dor de cabeça. A pessoa está com câncer, Senhor, me cura, me liberta, me salva dessa doença. O outro que está com dor de cabeça, recorre ao remédio. Porque é simples. Para quê? Irmão, Deus lhe nunca colocou tamanho de oração em grau de dificuldade. Eu só resolvo coisas difíceis e impossíveis. O mesmo Deus que cura um câncer, cura uma dor de cabeça. O mesmo. Ah, câncer, Senhor, só Tu podes. Dor de cabeça, eu tomo um Doril. Eu tomo um Tilenol. Você nem lembra que Deus existe quando você está com dor de cabeça. A não ser que seja uma enxaqueca muito forte, muito pesada. Eu fui ao otorrino essa semana, que me apareceu um zumbido no ouvido, e já tem uns 3 meses, isso me incomoda bastante. Eu falei, doutor, esse negócio está me incomodando. Ele falou, talvez você tenha que aumentar a quantidade de remédios que você tome, ou isso nunca vai ser curado. Tem hora que a gente descobre o motivo, e tem hora que muitas coisas não são descobertas, talvez essa seja uma delas. E ele dizendo, você vai tomar uma pá de remédio para tentar descobrir. E eu só dentro de mim, amarrando, repreendendo, Senhor, não aceito. Ele falando, rindo, e eu aqui, amarrando e repreendendo. Gente, nós precisamos entender que Deus quer se misturar, quer se envolver, quer se intrometer na minha e na sua vida, em todas as coisas. Em coisas grandes, como uma grande tempestade, ou em coisas pequenas, talvez, como uma dor de cabeça. Deus pode todas as coisas. Os discípulos eram pescadores, mas enfrentaram uma tempestade que pensaram que ia morrer, que pensaram que seria o último dia das suas vidas e despertaram Jesus. Não desperte, não chame por Ele só quando os seus problemas quase não tiverem mais solução. Chame por Ele todo dia, no almoço, no café da manhã, ao dormir, ao acordar. Sinta a presença desse Deus todo dia e toda hora. Sempre. Está comendo arroz, feijão. Senhor, que coisa boa, glória a Deus. Melhorou, glória a Deus, Senhor. Eu te louvo, porque o Senhor é quem trouxe esse alimento, quem entulhou os nossos celeiros. Você já entrou na sua despensa abençoando para entulhar, para ficar caindo coisas do armário lá e ter que repartir? A Bíblia diz, amados, que os meus e os seus celeiros serão entulhados. Reconheça Deus em tudo, não só quando tem a escassez e a falta. Hoje está na bonança, Senhor, eu te reconheço. Eu declaro que estou vendo o teu amor e o teu poder aqui, me alimentando e cuidando de mim e de toda a minha família. Os discípulos só chamaram por Ele quando viram a situação quase se perdendo. Não invoque o Senhor só nessas horas.
Aprenda a chamar por Ele em todas as horas da sua vida e do seu dia. Terceira coisa que essa passagem nos ensina, gente, a nossa fé, ela é provada. Diga, a minha fé é provada. Tem gente que tem medo desse termo, dessa palavra, prova, provação. Gente, a Bíblia diz, não vos sobreveio provação ou tentação que não fosse humana, que você não pudesse suportar, dar conta dela. Tudo que Deus está permitindo você passar tem um propósito, tem um objetivo. Talvez seja voltar a olhar para Ele com outros olhos, com dependência, com carinho, com amor. Mas a fé desses homens foi provada naquele dia. A Bíblia diz, meus irmãos, tende grande gozo quando passardes por várias provações. Esse texto está na Bíblia, você não pode riscá-lo das Escrituras, você não pode esquecer que ele existe. E a Bíblia está dizendo, tende por motivo grande alegria ou grande gozo, quando você ganhar na loteria, quando você tiver um aumento de salário, quando você mudar de emprego, quando você ganhar um carro novo. Não, tende por grande alegria quando passardes por grandes provações. A gente às vezes faz tudo inverso do que a Bíblia está dizendo, irmãos. É impressionante. É nesse momento que a Bíblia está dizendo, tende grande gozo. Aí você entra em depressão, você fica triste, você começa a murmurar, porque comigo e não com ele. Você começa a se desesperar, porém a Bíblia está dizendo como você sai dessa situação. Tende por motivo grande alegria. Gente, vamos ser sinceros, quem é que tem alegria quando está sendo provado? Levante a mão. Pastor, eu estou cumprindo isso na minha vida, eu tenho uma alegria, eu fico rindo à toa quando eu estou em provação. Eu dou pulos de alegria. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Gente, tenham alegria quando passardes por várias, não é uma, algumas provações. Se alegrem, se jubilem, cante louvores. Aí nós fazemos o inverso, dona Jane. Nos entristecemos, às vezes permitimos que a depressão nos alcance, nós murmuramos, nós reclamamos, nós nos afastamos de Deus. É nessa hora que você de fato precisa se voltar para Ele, porque Ele está no seu barquinho, gente. Ele não saiu não, Ele está na polpa, Ele está na frente. E às vezes você esquece que nesse momento a sua fé, ela precisa desenvolver, ela precisa se tornar mais robusta, ela precisa se agigantar, você precisa acreditar em impossibilidades. Como é que você vai crescer na fé se você não enfrenta e não passa por problema, por adversidade? Como é que você olha para Ele se você não passa por essas situações diferentes do seu dia a dia? Como é que você vai poder falar, vai poder pregar, vai poder testemunhar, se a sua fé é desse tamanhozinho aqui? Se no momento crucial da sua vida, você deixa de acreditar em Deus. Ele é o único que pode fazer algo por mim e por você. E os discípulos, irmãos, e o interessante, gente, que andar com Jesus pode nos acostumar, e acostumar mal. Os discípulos, eles deixaram de exercer a sua própria fé, e pediram outro que exercesse por eles. Talvez você esteja querendo que outras pessoas exerçam a fé no seu lugar. Por isso Jesus os repreende, homens de pequena fé. Uma pessoa, pastora, por que o pastor não vem às vezes no culto?
Gente, você não sabe o que eu tenho passado na área da minha saúde. Você não sabe, eu tomo 11, 12 remédios todo santo dia. Minha parte hormonal está toda desregulada. Mas eu sempre tenho dito: Senhor, eu confio no teu amor e no teu livramento. Eu nunca posso abandoná-lo, Senhor, por causa dessas coisinhas. Eu sempre estou orando, crendo numa intervenção miraculosa de Deus. Eu tenho certeza, depois que eu passar nessa, a minha fé vai se agigantar, vai multiplicar por 100. Porque eu tenho sentido no meu corpo, irmãos. Como o apóstolo Paulo, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu sei o que é padecer, eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é ficar acordado sentindo dor. Mas eu sei também que dia menos dia, hora menos hora, o Senhor pode intervir na minha vida e dar um basta em todas essas coisas. Como disse aos discípulos: mar, se aquieta-te, cala-te agora, e tudo volta ao normal. Talvez você precise, ao invés de pedir outros que orem por você, começar a orar e saber que Deus também responde a sua oração. Nesse dia os discípulos acordaram Jesus. Não era necessário acordá-los, porque eles haviam sido ensinados. Gente, vocês estão gordinhos, espirituais. Chegou a hora de queimar gordura, exercendo a confiança e a fé integral nele. O que precisa? Esses discípulos precisaram que a onda aumentasse, que o vento soprasse mais forte, para serem despertados. Talvez eu estou hoje de manhã aqui para despertar você, para dizer a você: não deixa o tamanho da onda aumentar, não deixa a força do vento crescer, para você entender que Deus pode todas as coisas. Hoje à noite eu quero pregar uma mensagem de família. Irmãos, nós estudamos para todas as coisas e nos esquecemos do nosso principal projeto familiar. Esquecemos que tudo se desgasta: carro, celular, roupa, sapato, a nossa própria vida se desgasta. Com a vida se desgastando, tem gente que vai no médico, aplica botox, passa creme todo dia, é um ritual. Conheço uma pessoa que passa creme 2 horas antes de dormir. 2. E fica lá e passa um anti-ruga, depois anti-idade e depois mais não sei o que, filtro solar até para dormir. Passa perfume e tudo antes de dormir. 2 horas. E você não passa 2 horas, às vezes, lendo uma coisa ou outra de como melhorar na sua família. É impressionante. Aí vem o problema, você não está preparado para ele, você nunca estudou, você não tem nenhum tipo de informação. Aí você não vê solução. Sabe qual é a solução que as pessoas veem? Vamos nos separar, que não dá certo. Não deixa a força do vento derrubar você. Não deixa o milagre entorpecer você. E eu quero encerrar com uma pequena ilustração de Pedro. Gente, você só vai até onde a sua fé permite que você vá. Uma vez Jesus apareceu longe do barco dos discípulos, andando por sobre as águas. Pedro, ao ver aquela imagem, ele pensou que era um fantasma, menos o Senhor. Olha como muitas vezes a minha e a sua visão está distorcida das coisas de Deus. Jesus está vindo em nossa direção e a gente está pensando que é outra coisa, talvez até um fantasma. Para Pedro tirar a dúvida, ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: se você quer, venha. Pedro sai do barco, dá um salto. Ai, meu joelho.
e cai na água. E de repente ele se dá conta que está andando por sobre as águas. Que coisa tremenda, maravilhosa. Mas depois que ele começa a andar por sobre as águas, sabe o que acontece, irmão? Ele começa a sentir a força do vento contra ele, se desespera e afunda. Enquanto ele esteve com seus olhos fitos em Deus, ele não naufragou, ele não afundou. Quando ele percebeu o problema, que ele estava andando por sobre as águas, que ninguém nunca tinha feito isso, sentiu a força do vento, ele submergiu. Talvez o que você precisa é ignorar pela fé a força do vento e o tamanho da onda, e contar com a confiança e a sua fé no Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Talvez você esteja andando por sobre as águas já, mas esteja sentindo a força do vento. Talvez isso esteja desequilibrando você. Talvez esse temor esteja quase fazendo você submergir. Quase. Que coisa linda é saber que Jesus não privou Pedro daquela experiência. Você quer vir? Venha, aproxime-se. E Pedro começou a andar. O problema foi que ele começou a dar voz à sua mente, aos seus pensamentos. O vento está aumentando, eu estou andando sobre as águas. E naquela hora ele submergiu. Talvez você precise voltar a olhar firmemente para aquele que tem o poder da sua vida, para aquele que controla todas as coisas. O que Deus quer é levar você a andar sobre as águas, é viver um milagre que talvez ninguém tenha vivido ainda. Pedro viveu uma coisa que ninguém viveu antes dele e depois dele. Foi único o milagre na vida de Pedro. E esse milagre talvez pode ser seu nessa manhã. Pare de se acostumar com as coisas dessa vida e comece a olhar para cima, comece a descobrir que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou, Ele continua sendo Deus onipotente, onisciente, amoroso, poderoso, justo. Esse é o Deus que você serve. Você está passando por tudo isso sozinho, à toa, sem contar com a presença maciça e poderosa desse Deus maravilhoso, que um dia mandou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Que hoje o Espírito Santo desperte o seu espírito, acorde você a deixar as coisas e os valores desse mundo e a começar a olhar para cima, a começar a contar mais com o auxílio divino em todas as áreas da sua vida. Nunca esqueça, a mesma oração que pede a cura de um câncer é a mesma oração que pede a cura de uma dor de cabeça. É o mesmo Deus, talvez a mesma direção de Deus. A mesma inclinação que Ele vai curar um câncer, talvez seja a mesma inclinação que Ele dê a uma dor de cabeça. O Senhor é o mesmo, Ele pode todas as coisas. Desperte, não esqueça que Deus quer operar milagres. Jesus perguntou: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Era uma experiência que Jesus estava dando a cada um dos seus discípulos, incomodados porque Ele não intervia prontamente. Talvez você tenha chegado aqui hoje de manhã incomodado. Porque, pastora, Deus não tem intervido prontamente nessa situação? Eu já tenho orado, tenho buscado, mas eu não tenho visto imediatamente essa resposta. Porque o Senhor está fortalecendo a tua fé, te ensinando que as tuas habilidades não são suficientes, te dando um ensino realmente completo de algo espiritual, que depois vai trazer redundante bênção, te ensinando a agradecer pela aprovação. Fique de pé no seu lugar nessa manhã, vamos orar juntos. É lindo porque Jesus disse a Pedro algo que tem marcado a minha vida. Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos.
Sabe, querido, quando nós temos experiências verdadeiras com Deus, estamos prontos para fortalecer outras pessoas. Será que você já está entrando nessa fase? Uma fase onde você, além de estar fortalecido, já pode fortalecer outros com as suas experiências. Então tenha calma, tenha paciência, renove as suas forças em Deus nessa manhã. Saia daqui nessa manhã com uma nova estrutura para atravessar o que você está passando e ver Ele mandar as águas se aquietarem, o vento parar e a bonança chegar sobre a tua vida e a tua casa. Agradeça a Deus pela presença dEle. A presença dEle é que muda tudo, queridos, na nossa história, nas nossas circunstâncias. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor disse que nós passaríamos pelo vale árido. Tua palavra diz: o justo passando pelo vale árido faz dele um manancial. O Senhor não disse que a gente não ia passar. Pelo contrário, o Senhor disse que o vale árido se transformaria em manancial. Transforma os nossos desertos em mananciais nessa manhã, Pai. Dá-nos, como já te pedimos hoje, uma nova visão, Senhor. Uma nova visão, um novo coração, uma nova experiência. Queridos, eu gostaria que junto comigo hoje você entregasse a Deus essa causa, mas entregasse verdadeiramente aquela entrega.